Oi, gente, tudo bem? Tô vindo aqui para falar com vocês de microfoninho, porque a mamãe tá o quê? Tá surtada. Tô vindo atualizar vocês de tudo, acabada, como vocês podem ver. Então não entregarei beleza, não entregarei carisma, nada disso. Então vamos lá. Eu gostaria muito de contar a história do Mateu. Eu gostaria não, eu vou contar, mas talvez não da forma como eu estava pensando. Porque o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar de trás para frente. Então, assim, eu vou ter que começar através da morte do Mateu até o renascimento dele. Eu tô pensando que vai ter que ser assim, mas vamos ver, porque Deus vai plantando no nosso coração e colocando o caminho certo a seguir. Então, antes de eu começar, eu gostaria de agradecer a cada um pela oração, pelas palavras, por tudo que nós recebemos nesses últimos dias e durante toda a jornada do Mateu. E nesses últimos dias, muitas, porque, gente, eu sabia que o Mateu era querido, mas foi muita gente, como eu nunca vi no meu Instagram. E Teteu era isso, Teteu, ele espalhou a sementinha nesse mundo. Ele espalhou a sementinha, ele só era amor. E, enfim. Então, muitas pessoas me perguntaram sobre o Mateu. Como assim ele morreu? Apesar dele ter uma condição cardíaca muito grave e estivesse em tratamento paliativo. Então, assim, como assim ele morreu? E sim, gente, a gente também se perguntou. Por quê? Por que que o Mateu morreu? Enfim. E porque ele estava tendo uma crescente, né? De melhoras. Ele estava bem, por mais que ele estivesse naqueles todos os medicamentos, ele estava bem, ele estava feliz. E foi pego de surpresa para nós. O que eu vou falar para vocês é assim, o quanto o meu Deus, o nosso Deus, foi generoso com a gente e nos preparou. Não para despedida, que eu acho que ninguém tá preparado, mas assim, é um Deus do detalhe. Ele cuidou de cada detalhe e tá cuidando até agora de cada detalhe. Eu acho que é por isso que o meu coração tá tão em paz, tá tão aquecido, apesar da saudade, que aumenta a cada dia. Então, eu vou falar das últimas 2 semanas de vida do Mateu. As 2 últimas semanas de vida do Mateu, eu tive vários sinais de que algo iria acontecer. Hoje, pensando friamente, voltando. Hoje não, esses últimos dias a gente começa a voltar no tempo, né? E na minha escada aqui de casa, eu fiz tipo tem 4 quadros descendo a minha escada. Onde se eu não me engano, é o Anthony, fotinho do Anthony quando ele era bebezinho, dias de vida, e o pezinho dele. Aí tem a do Teteu, com o pezinho dele, do Luigi com o pezinho dele e do Ben com o pezinho dele. Igual dos 4 eu fiz, para eu ter de recordação e toda vez que eu desço é tipo assim a minha galeria. Eu amo. E aí esse quadro do Teteu caiu. Aí eu falei, poxa, caiu. Que sorte que não quebrou o pezinho, porque é um pezinho de gesso. Aí esse quadro caiu, eu fui e coloquei de novo, pendurei. Não é que caiu, alguém passou e esbarrou, não, caiu. Aí o quadro do Teteu caiu. Aí eu fui e coloquei de novo. Aí o quadro do Teteu caiu de novo, outro dia. Aí eu fui e coloquei de novo. Aí o quadro do Teteu caiu de novo. Eu falei, ai gente, não é possível. Peguei Gorila Glue, falei, Glue, a cola gorila, ai gente, desculpa, eu fico nervosa. Coloquei a cola gorila, que eu falei, esses cantinhos devem estar solto. Aí passei em todos os cantinhos e fiz igual o meu irmão me falou. Quando usar Gorilla Glue, coloca água, que seca mais rápido. Fiz isso, falei, agora esse quadro, se for por causa desse defeitinho, nunca mais. E aí fiz isso e coloquei. Deu algumas horas, caiu.
De novo, não estava passando ninguém, o quadro estava bom, eu só achei que, tá tendo essa aberturinha, pode ser que por isso que esteja caindo. Enfim, eu peguei esse quadro, falei, quer saber, antes que quebre esse pezinho do teteu de gesso, e o pezinho dele não quebrou, gente, caía da escada e não quebrou o pezinho de gesso dele. Aí tá, eu falei, quer saber? Joguei no lixo o quadro, fui aonde que vende, na loja, peguei os 4, coloquei no carro, vamos lá comprar um quadro pro Teteu. Aí fui, comprei um quadro pro Teteu, novo, cheguei em casa, coloquei lá, na escada. Aí outro sinal. A minha avó sempre falou de borboleta escura entrando dentro de casa, uma borboleta marrom. Sempre falou. E por incrível que pareça, sempre aconteceu lá em casa. Quando entrava uma borboleta escura, marrom, alguém falecia. E isso eu vejo, eu tenho isso desde quando eu era pequena, lá na casa da minha avó. E minha avó sempre, alguém vai morrer. Alguém próximo vai morrer. E dito e feito, gente, morria quando entrava essa borboleta. E um dia antes do Teteu morrer, tinha uma borboleta escura, marrom, ali na parede da sala, bem em cima onde o Teteu dormia. Eu olhei, eu falei, não é, não é. Sempre foi quando tava na casa da minha avó, na minha não vai ser. Mas eu não tirei a borboleta, eu deixei ela lá. O Teteu teve as 2 melhores semanas da vida dele, as 2 últimas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi muito falar de pessoas que estão adoecidas, estão enfermas. Quando Deus vai recolher, Ele dá o fôlego da vida para a pessoa se despedir da família, de todo mundo, enfim. Eu vendo friamente agora, eu consigo ver que realmente foi. Porque o Teteu teve as 2 melhores semanas da vida dele inteira. Ele comia, tava comendo um monte, gente, um monte. Ele abria, e eu sempre fui de assim, quando eu via que ele tava fazendo coisa diferente, eu me alegrava tanto que eu ligava pra minha avó, pra minha mãe, pra minha tia, que é a madrinha dele, pra ver, porque eu queria compartilhar aquilo, e até mesmo aqui no Instagram eu fazia isso. Queria compartilhar aquilo, porque aquilo pra mim era sensacional, ver o meu filho dando um passinho a mais na vida dele, né? Então ele comeu fruta, ele nunca conseguia segurar uma fruta que ele tinha gastura, sabe? E aí ele segurou uma pera, ele comeu uma pera, não inteira, mas comeu um pedaço de uma pera. Ele comeu banana, ele segurou uma banana sem casca, ele comeu. O andadorzinho que nós temos, que é em formato de carrinho, a gente sempre colocava lá, pois ele conseguiu dar 2 passinhos naquele andador, ele teve força. E tanto que eu tenho a foto dele, que nesse dia, na hora que ele deu os 2 passinhos, e toda vez que ele fazia alguma coisa nova, eu fazia assim, ó. E aí ele me viu fazendo isso, aí ele fez assim também. Aí eu tirei foto. Ele deu 2 passinhos. Ele sempre teve mais medo, assim, de ir nos brinquedos quando nós íamos no parquinho, mas a gente sempre incentivava ele. Pois nessa última vez que nós fomos no parquinho, eu tô olhando pro céu, gente. Que eu olho pro céu e vejo ele. E aí nós fomos no parquinho com a minha sobrinha, a Serena e o Luigi, o Ben e o Anthony. E nesse dia ele tava tão feliz, gente, mas tão feliz, que pela primeira vez a gente colocou ele num brinquedo e ele curtiu assim de primeira. E ele olhava assim pra nós, ele olhava pro Luigi, ele queria mostrar pro Luigi o que ele tava conseguindo fazer assim, sabe? E nesse dia também ele ficou em pezinho, gente. Eu coloquei ele em pezinho assim, dando suporte pra ele na minha perna e ele conseguiu ficar, acho que 1 minutinho em pezinho assim, ó, e ele olhando pra minha mãe assim. Então ele fez diversas coisas antes dele partir.
Então foi assim, Deus permitiu que ele tivesse essa semana maravilhosa, essas 2 semanas, e um dia antes dele partir, eu nunca sento no sofá pra assistir filme. Eu detesto filme, eu detesto filme. O meu negócio é série, é novela, eu gosto de drama, de, sabe, aquelas novelas mexicanas. Eu gosto de série com sangue, eu gosto desse tipo de conteúdo, gente. E aí, série de médico, enfim, nada do que os meninos podem assistir ainda. E aí, na quinta-feira, o Filipe, tanto que foi no dia que eu vi a borboleta, o Filipe colocou Jurassic Park, eu acho que é o último Jurassic Park, se eu não me engano. Colocou. E não sei qual o motivo, eu sentei naquele sofá. E pela primeira vez, nós 6 estávamos sentados num sofá, assistindo a mesma coisa, ninguém com o celular na mão, e nós assistimos aquele filme e eu adorei. Por incrível que pareça, eu, Tamires, assistindo um filme de dinossauro e eu tava curtindo. E aí rolava discussão de dinossauro, quem era o dinossauro, uns nomes que eu falei, gente, como que eles sabem nome de dinossauro? Dinossauro pra mim só tem um. Enfim, pois eles discutiam isso. E o Teteu, ele dormia assim no colo do Filipe, assim, ele tava sentadinho, encostava assim no ombro do Filipe, assim, igual ele sempre costumava fazer. Aí ele ouviu o barulho do dinossauro, aí ele fazia assim, ah? Ele abriu o olho só pra mostrar pra gente, assim, ah? Aí voltava a dormir. E aí foi isso. Ele aproveitou muito essas últimas 2 semanas. Ele uniu nós 6 um dia antes. Nós fizemos uma coisa que nós nunca tínhamos feito. Enfim, então nós recebemos sinais de Deus, né? Eu tenho certeza que é sinais de Deus. E o Mateu aproveitou muito, gente. Por mais que ele tivesse tido essa condição cardíaca, do dia em que eu descobri a condição cardíaca e que eu entendi e que eu aceitei, eu coloquei na minha cabeça que eu não viveria a cardiopatia dele. Eu coloquei na minha cabeça que eu aceitaria e nós viveríamos a vida dele da forma mais linda e perfeita e feliz que nós podíamos dar para ele, dentro das limitações que ele tinha, é claro, mas eu nunca deixei de fazer nada com o Teteu. Nada, 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 nada. E assim foi até o último dia. Então, eu quero deixar responder muitas pessoas que me perguntaram se ele estava ruim. Não, ele não estava. Ele estava muito bem. E agora o próximo vídeo vai ser falando do dia da morte dele, do dia do funeral dele e a semana antes do funeral, que foi assim extraordinária. Por mais que eu tenha perdido meu filho, por mais que eu estivesse passando pelaquela fase difícil, estou ainda, porque hoje nós estamos no 9º dia após a morte dele. E Deus nos mostrou em cada detalhe que Ele estava ali com a gente. É o que eu estou falando, o meu coração está tranquilo, mas cheio, 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 cheio de saudade do meu amor, da nossa rotina, do meu cuidado com ele, porque ele era meu chicletinho, ele era minha extensão. Então até hoje eu não consigo descer a escada igual eu descia, porque ele sempre estava no meu colo. Enfim, eu vou compartilhar tudo com vocês, mas foi uma semana cheia de milagres. E quem esteve mais próximo de nós viu, porque eu compartilhei também para não acharem que eu sou a louca alucinada, igual todo mundo quase tem certeza, mas eu não sou. Então é isso. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo.